Hoje vamos falar da Lei de Hooke. Não é esse o Hooke que estou falando. Robert Hooke, um renomado cientista inglês do século XVII, contemporâneo de Isaac Newton, e cabe lembrar que o ânimo entre esses dois grandes cientistas não era lá essas coisas, mas Robert Hooke atuou em diversas áreas da ciência. Foi o primeiro a construir um relógio portátil, construiu um microscópio de lentes múltiplas e, quando observou um pedaço de cortiça, ele observou que essa cortiça era constituída de pequenos espaços vazios, pequenas caixinhas, o qual ele chamou de cell, que do inglês quer dizer cavidade, célula, que mais tarde veio o nome célula. Além do campo da biologia, ele também atuou no campo da astronomia. Construiu um telescópio, foi o primeiro a construir um telescópio refletor, o primeiro a observar uma estrela binária, também estudou gravitação universal. Ele também, a Robert Hooke, é atribuído a invenção da junta universal, ou junta Cardan, utilizada nos veículos. Robert Hooke também utilizou uma mola para construir um relógio de pêndulo imune às oscilações marítimas, pois para se medir o tempo em alto mar não era muito fácil na época, pois as perturbações do mar dificultavam você medir o tempo. E com esse desenvolvimento desse relógio, por Hooke, ficou mais fácil. Inclusive, esse seu invento deu bases para a construção do cronômetro marítimo. Também Robert Hooke desenvolveu a lei da elasticidade, conhecida como lei de Hooke, pois quando aplicamos uma força em alguns corpos, esses corpos sofrem deformação, e essa deformação é proporcional à força aplicada aos corpos. Em nosso objeto de estudo hoje, nós vamos estudar a lei de Hooke aplicada em molas. Vamos verificar e fazer um experimento para tratar de uma maneira mais matemática essa lei de Hooke. Vamos lá e bom estudo a todos. Molas podem ser de diferentes tamanhos e serem constituídas por diferentes materiais. Suas aplicações são inúmeras. Toda vez que uma mola for submetida a uma força, ela tende a retornar à sua posição original, ou seja, à sua posição de equilíbrio. Toda mola possui uma rigidez, uma propriedade denominada constante elástica, que é uma característica de cada mola. Se, por exemplo, pegarmos um certo número de diferentes molas e aplicarmos a mesma força em cada uma delas, elas vão se distender de modo diferente. Isso é porque cada uma delas tem um coeficiente elástico diferente uma da outra. Quanto maior for o coeficiente elástico, mais rígida será a mola, e assim precisaremos fazer uma força maior se quisermos fazer com que ela se distenda ou se comprima mais, conforme o caso. Vamos agora fazer um estudo de como se dá a fórmula matemática que descreve a força elástica. Então, imaginemos uma mola que está na posição de equilíbrio, ou seja, nem distendida e nem comprimida. E a representaremos em um sistema de coordenadas cartesianas. Se comprimirmos a mola e a representando nesse sistema de coordenadas cartesianas, provocaremos um deslocamento e veremos que este deslocamento ele é negativo, pois ao comprimirmos a mola, ela agora está à esquerda do ponto zero no eixo x. Toda vez que deslocamos uma mola, que comprimimos uma mola, uma força reversa é feita para que ela volte, que ela tente restaurar o seu movimento. Uma força que nós chamamos de força elástica, então ela se dá no sentido contrário ao deslocamento. E essa força, ela é positiva. Assim, a força e o deslocamento têm sentidos contrários. Então, nós escrevemos a força, que ela é proporcional ao deslocamento da mola, onde K, que é a constante elástica, representa
essa constante de proporcionalidade. E o sinal negativo se dá ao fato de que a força e o deslocamento têm sentidos contrários. Agora, se esticarmos a mola e a representarmos em um sistema de coordenadas cartesianas, o deslocamento da mola, agora que está à direita do zero, no eixo x, será um deslocamento positivo. Mas a mola tenderá a retornar à posição de equilíbrio, então ela fará uma força negativa, ou seja, uma força no sentido contrário ao deslocamento. E no caso de representarmos no eixo cartesiano, uma força que aponta na direção contrária ao do eixo do crescimento de x, ao sentido do eixo x positivo. E novamente, a força e o deslocamento têm sentidos contrários, então a força é representada da mesma forma. A força é proporcional ao deslocamento, essa força elástica, onde K é a constante de proporcionalidade, ou seja, K é a constante elástica, que é uma característica da mola, e o sinal negativo é porque a força e o deslocamento têm sentidos contrários. Assim, a lei de Hooke é dada por essa expressão. Vamos agora fazer um exercício no qual nós queremos descobrir o valor da constante elástica da mola. Então vamos pensar na seguinte situação. Vamos supor que a gente tem uma mola presa a um teto e a essa mola nós acoplamos uma massa. Então a mola vai se deslocar e a essa massa ela está sob a ação de duas forças. Uma, claro, é a força-peso devido à interação dessa massa com o campo gravitacional da Terra e a força elástica, pois a mola tende a levá-la, todo o conjunto, para a posição de equilíbrio. Mas o corpo está parado. Assim, aplicando a segunda lei de Newton, e como o corpo está parado, nós temos que a força elástica, mas a força-peso, que são as duas forças que atuam no corpo, nessa massa, ela é igual a zero. Então, substituindo pelas expressões a força elástica, que é menos kx, e da força-peso, que é massa vezes a aceleração da gravidade, e somando tudo, isso aqui dá igual a zero. Como estamos trabalhando com quantidades, grandezas vetoriais, nós atribuímos um sinal a esses vetores. Então, tudo que está apontando essa direção do eixo y para cima será positivo e na direção do eixo y para baixo negativo. Um detalhe que nós chamamos de eixo y, essa direção da força, dessas forças, que é uma direção vertical. Então a direção é o eixo e o sentido é para cima ou para baixo, pelo que está acontecendo. Então, olha só, nós agora vamos atribuir de uma maneira, utilizando uma matemática um pouco mais refinada, a noção de versor. Versor é uma grandeza matemática que a função do versor é apontar para um sentido determinado de um eixo. Por exemplo, aqui o eixo que as forças se encontram é o eixo y. Só que a força, o deslocamento da mola é dado para baixo. Então a mola deslocou para baixo, então o versor é negativo. Então colocamos menos y com um acerto circunflexo, que eu vou chamar de y chapéu para ficar mais fácil. Então menos y para baixo é o sentido, a direção e o sentido com que o deslocamento se dá. E a aceleração da gravidade também. Ela está na direção do eixo x, no sentido negativo. Então coloquei também como menos y chapéu. Fazendo a conta, a operação de sinais, menos com menos mais e mais com menos a menos, nós chegamos a essa equação. E agora, trabalhando com o módulo, nós temos que kx menos massa vezes a aceleração da gravidade igual a zero, ou seja, kx igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, como que vamos descobrir a constante elástica? Bom, se eu tiver o deslocamento, vou com uma régua e medir, ou é um dado do problema, o valor do deslocamento da mola, eu tenho e substituo na expressão. O valor da massa, vou numa balança, meço a massa a qual foi acoplada a mola, então também temos o valor, e a aceleração da gravidade, em média, é dado por 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tomando o cuidado de utilizarmos as unidades no sistema internacional, deslocamento é dado em metros, massa é dado em quilograma,
e a aceleração da gravidade, como falei, metros por segundo ao quadrado. Assim nós descobriremos o valor da constante elástica da mola. Um detalhe importante. Eu fui um pouco, nesse exercício, rigoroso matematicamente. Às vezes, não há necessidade de termos tamanho rigor. Assim, o que podemos fazer? Bom, toda a força que aponta para cima eu posso dizer que é positiva, e toda a força que aponta para baixo é negativa. Aí trabalho somente com os valores em módulo e coloco um sinal das forças que estão para cima e para baixo, e chego à mesma expressão. Mas a gente deve lembrar que por trás disso, dessa simplificação, existe todo um formalismo matemático. Só chamei a atenção aqui para isso. Mas um detalhe interessante é que nós podemos verificar que a força elástica ela tem um comportamento linear. Veja, nós chegamos a uma equação da reta. A reta é um comportamento linear. Então podemos fazer um experimento para verificar se realmente existe esse comportamento linear. E como que será esse experimento? Então, vamos supor que a essa mola eu acoplei inicialmente uma massa M1 e ela teve um certo deslocamento, que eu chamei de X1. Aí eu mudo essa massa para uma massa maior, que eu chamei de massa M2. Então ela terá um deslocamento maior. Se eu colocar uma massa M3, terá um deslocamento maior M3. E assim eu posso verificar que existe uma proporção, isso acontece realmente de uma maneira proporcional. Então, por que é importante nós verificarmos experimentalmente que a força elástica tem um comportamento linear? Porque na natureza, nem todas as forças têm esse comportamento, como é o caso da força de interação entre duas cargas elétricas, sejam elas de mesmo sinal ou de sinais opostos, pois a força de interação ela é diretamente proporcional ao módulo entre as cargas e inversamente proporcional à distância entre elas. O mesmo vale para a força de interação gravitacional entre dois corpos ou duas massas, que é diretamente proporcional ao produto dessas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. E se nós verificarmos, a estrutura matemática é muito parecida entre elas. Mas no caso da força elástica, não. A força é diretamente proporcional ao deslocamento da mola em relação à posição de equilíbrio. Então, o que faremos a seguir é um experimento em laboratório para verificarmos o comportamento linear da força elástica, no caso de uma mola. Para isso, pegamos uma mola, a colocamos em um suporte e construímos uma tabela de dados. Conforme nós inserirmos uma massa a essa mola, acoplada a essa mola, ela apresentará um deslocamento e anotaremos esses dados. Inicialmente, nenhuma massa é colocada, então a nossa tabela começa com uma massa 0, a massa vai ser dada em gramas, e o deslocamento em centímetros. Note que aqui coloquei 6 centímetros para o deslocamento da mola, mas ela não tem nenhuma massa que está deslocando. Esse 6 corresponde ao tamanho da mola. Então todas as nossas medidas estarão inclusas 6 centímetros. O deslocamento vai contar também com o tamanho da mola. E isso não vai interferir em nada o nosso experimento. Na sequência, colocamos uma massa de 106 gramas, aproximadamente, e vimos que o deslocamento total, tamanho da mola, mais o deslocamento devido à massa, fornecido é 8 centímetros. E assim, sucessivamente, começamos a adicionar mais massa e verificamos o deslocamento dessa mola. Feito isso, nós pegamos essa tabela e faremos uma conversão. Nós converteremos a massa em força, no caso a força peso. Para isso, nós pegamos a massa, que é dada em gramas, e dividimos por 1000, ou por outra. Nós multiplicamos por 10 a menos 3 e assim a massa será dada em quilogramas. E multiplicamos pela aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. O deslocamento, que é dado em centímetros, nós colocamos em metro.
Assim, nossos dados estarão no Sistema Internacional de Unidades. Com essa nova tabela, nós utilizamos um software livre, o GeoGebra. Pode ser feito em papel milimetrado também, não há problema nenhum. E ao plotarmos os pontos e fazermos uma regressão linear, é possível verificar o comportamento linear da força elástica, onde nós temos aqui a força em função da distância, nessa tabela, nesse gráfico que é apresentado. Note que também nesse software foi possível nós obtermos uma equação da reta. E com essa equação da reta, o coeficiente angular nos fornece a constante elástica. O coeficiente angular dessa equação é a constante elástica, que no caso vale aproximadamente 53,5 newtons por metro. Assim, foi possível com esse experimento verificarmos esse comportamento linear da força elástica. Ainda por cima, também foi possível obter, através do coeficiente angular, a constante elástica da mola.